Paz do Senhor. Vou convidar aqui o irmão Tiago. Convidar aqui o irmão Tiago. Bom, Tiago, mandei solicitação para você, pastor Marcos. Encaminhar uma solicitação ao pastor Elienay Cabral. Pastor Elienay já está por aqui. Vamos esperar que ele entre. Não estamos conseguindo adicioná-los. Convidar os nossos irmãos. Pastor Elienay, faça uma solicitação para entrar, para ver se consigo adicionar o senhor. Vou tentar mandar o convite aqui de novo. Pastor Elienay, a paz do Senhor. Paz, meu querido irmão, é um prazer estar contigo. Prazer incomensurável estar com o senhor novamente. Amém. Pastor Marcos, faça uma solicitação para entrar. Irmão Tiago, mande uma solicitação também. Eu não estou conseguindo mandar convite aos amados irmãos. Se nós conseguimos adicionar eles aqui. Mandei um convite, mas receio que não tenha chego. Irmão Tiago, acabou de mandar o convite aqui. Vamos aceitá-lo. Irmão Tiago, Paziriel, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amado, tudo bem? O senhor me ouve bem? Oh, perfeitamente. Conseguimos te escutar perfeitamente. Ah, glória a Deus. Fico feliz, meu amado, glória a Deus. Fico feliz e honrado pelo convite. Pastor Marcos, mande sua solicitação, Pastor Marcos, para participar.
Só falta a solicitação do pastor Marcos. Agora. Agora está todo mundo aí. Pastor Marcos, a paz do Senhor. Olá, paz do Senhor a todos. Paz do Pastor Senhor, meu Helena, querido. ai, que legal, bom ver o senhor. Tiago também. É muito Luiz, bom. uma honra estar com vocês. É um prazer incomensurável tê-los aqui nesta noite, em podermos juntos falar um pouco das grandezas de Deus, daquilo que Deus tem feito, dos desafios que a educação cristã tem enfrentado em tempos tão desafiadores, desde a época patrística, bem mais um tempo que antecede a isto, desde a época apostólica, mas principalmente na era patrística, a igreja ela precisou lidar no combate às heresias de uma forma tão voraz e tão presente, desde Marcião de Sinop ao arianismo e tantos outros que se levantaram com heresias tão proeminentes, pelo menos nos 5 primeiros séculos da era da igreja, e que os nossos irmãos daquele momento precisaram lidar com tanto afinco na defesa da verdade e daquilo que acreditavam. E nós não vivemos tempos tão diferentes em termos que lutar com o combate a essas heresias que têm se manifestado, e diga-se de passagem, de uma forma cada vez mais moderna, com alcance cada vez maior hoje com o advento da internet. E as heresias elas têm tomado aí uma proporção muito grande. Os falsos ensinos têm tomado uma proporção muito grande. Vivemos tempos realmente perigosos e desafiadores para o ensinador cristão, para o pastor apologeta. E quando nós temos a oportunidade de reunir 4 grandes escritores para falar acerca dos seus escritos e daquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, é verdadeiramente um presente não somente para mim, mas para toda a Igreja de Cristo que hoje tem a oportunidade aqui de nos ouvir e de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração dos amados irmãos para este trimestre que está em andamento, diga-se de passagem, um trimestre muito valioso que nós temos estudado. Nós vamos dar aqui 20 minutos para cada um falar acerca da temática que escreveram para este trimestre, fazendo um resumo, o objetivo central, e no fim vamos fazer algumas perguntas aqui aos irmãos. Vamos deixar o pastor Elianai Cabral. Vamos deixar o pastor Elianai Cabral por último? Deixar o pastor Elianai por último. Nós temos algumas perguntas, pastor Elianai Cabral, a próxima ao final desta live. Eu estou aqui para tentar responder, né? Vamos começar pelo irmão mais jovem, nosso irmão Tiago Paziriel, que está aqui conosco hoje. Amém, meus queridos. A paz do Senhor a todos, tudo bem? Pastor Luiz Henrique, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme, uma honra muito grande. Pastor Marcos Tedesco também. E o pastor Elianai Cabral, alguém de longa estrada. Nunca imaginei um dia poder estar dividindo tela com o senhor agora, nem ser compartilhar um trimestre com o senhor como comentarista. Então é uma honra muito grande para mim, para a minha vida, nesse início da minha jornada como escritor. Eu já escrevi, inclusive, também comentei a revista de juvenis, também desse atual currículo, falando sobre uma viagem no Antigo Testamento, e também o prazer de comentar agora a revista de adolescentes, que é a história do povo escolhido. Então, sem mais delongas, para não perder tanto tempo, essa revista ela é a revista do 2º ano desse período de 2 anos que o currículo infanto-juvenil ele funciona. Então, ele funciona a cada 2 anos, depois de 2 anos ele volta. Então, ele é o 2º ano. E aqui, a revista do 1º trimestre, ela trabalha o livro de Gênesis. E pelo fato da revista do 1º trimestre, da classe de adolescentes, trabalhar o livro de Gênesis, naturalmente, o 1º trimestre trabalhou também a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e, por fim, ali com José. E a revista, que é a História do Povo Escolhido, é uma proposta de fazer uma história de Israel no Antigo Testamento, mas uma história profundamente bíblica.
com muitos versículos bíblicos, com muitas referências bíblicas, e como no primeiro trimestre a história dos patriarcas já é trabalhada, já é tratada, então nós vamos ter como ponto de partida a estada do povo de Israel, do povo hebreu, melhor dizendo, enquanto ele estava já no Egito, porque eles vão se entender como um povo de fato e não mais como um clã, que podemos dizer que começa com um homem, um casal, depois esse casal se torna uma família, e mais na frente ali temos Isaac com Rebeca, vem ali os gêmeos não idênticos, e depois vem Jacó, e com Jacó, que tem ali suas esposas, suas concubinas, se dão origem ali às 12 tribos, por meio dos 12 filhos de Jacó. Então, é esse imenso clã de Jacó que vai para o Egito, que foi para o Egito. Então, esse imenso clã de Jacó foi para o Egito, e ali eles cresceram e se multiplicaram. E o que aconteceu no Egito que chamou muita atenção, nos chama muita atenção? É o fato de ter surgido um faraó que não conheceu José. Então, essa história de um faraó que não conheceu José é porque houve ali uma troca de dinastia no Egito. Então, como pode alguém que interpretou sonho, que teve a história tão conhecida, ter surgido um faraó que não conhecia a história dele, e tendo um povo ali muito grande, que era ali do povo de José, e um faraó não conhecer? A justificativa é porque houve uma troca de dinastia ali. Então, uma nova dinastia assumiu, uma dinastia que não tinha afinidade com a história que surgiu, ficou com medo daquele povo. Então, teve toda aquela questão da ordem para as parteiras, Sifá e Puá, para que elas pudessem ali assassinar os meninos. E é nesse contexto ali da ordem de se mandar matar os meninos que vem a história dos grandes personagens quando nós falamos da história do povo escolhido, que é a história de Moisés. Então, já que na primeira lição, nós já abordamos, inclusive, a história de Moisés, que é um personagem central nesse contexto de o povo estando ali no Egito e para a saída dele no Egito. E Moisés tem aqueles 3 períodos de 40 anos que são relatados ali na pregação de Estevão. São 40 anos sendo criados no Egito, 40 anos ali peregrinando pelo deserto de Midian, onde ele se casa, constitui família, e depois quando ele é chamado por Deus ali em meio à sarça ardente. Mas até mesmo antes desses períodos de 40 anos, o que chama a atenção é toda a história de Moisés, quando ele ali, a mãe dele, o esconde por 3 meses, porque o menino é formoso, aí coloca ali as margens do rio, ele é encontrado ali pela filha de Faraó, então a filha de Faraó decide adotá-lo, e Miriam tem um papel ali, como irmã mais velha, fundamental, que quando precisa de uma ama de leite, ela sugere que a própria mãe amamente ali a criança. Então, a história de Moisés é uma história fascinante, pela pregação de Estevão, em Atos capítulo 7. Tem esses 3 períodos de 40 anos, e tem um momento que ele é chamado por Deus na sarça ardente. E esse momento é um momento crucial para que nós possamos entender como que esse povo vai se desenvolver a partir daí. Porque foi um povo que se entendeu como povo num contexto de uma nação estrangeira. Eles não tinham uma terra própria, eles não tinham uma terra que era deles. Então, eles foram se entender como um povo no Egito, numa terra estrangeira, com costumes que não eram deles, com alimentação que não era deles, e até mesmo com uma questão religiosa ali que eles não entendiam muito bem qual seria dele. O que eles tinham era uma tradição oral muito forte, e eles tinham vivido a questão de uma promessa que foi feita a Abraão, que eles passariam 400 anos ali naquela terra e que sairiam dali. Como a tradição oral era algo muito forte, presente naquele povo, naquela cultura, essa promessa, ela foi passada adiante, o povo tinha essa expectativa de que um dia eles sairiam dali. E de fato aconteceu. Moisés ali coloca uma série de empecilhos por causa da primeira parte da vida dele no Egito, que ele se acha no direito de ser o juiz, porque não, agora eu já tenho 40 anos,
fui criado em toda a cultura do Egito, aprendendo todo o conhecimento. Então ele sabia, por mais que foi criado no Egito, que ele não era egípcio, ele sabia quem era o povo dele. Ele sabia que era o povo dele que estava sendo escravizado. E pelo fato dele saber quem era o povo dele, quem eram os egípcios e de que povo ele fazia parte, fica bem nítido que essa tradição oral, ela foi passada não só para Moisés, mas também para o povo, de um modo geral. E ali Moisés ele se põe ali como uma espécie de juiz quando vê uma opressão ali física de um egípcio para com o hebreu, e ele acaba matando aquele hebreu. E quando ele vê dois hebreus ali brigando, ele vai separar, eles jogam na cara de Moisés, digamos assim, ó, quem te constituiu juiz e príncipe sobre nós, vai fazer conosco como fez com o egípcio, e ali ele foge para o deserto. E depois ali no deserto, que tem todo o contexto do chamado dele. No chamado dele, ele se põe ali como alguém que não tem condições de ir. Não, eu matei alguém lá, se perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou fazer? Eu preciso de um sinal, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E para cada empecilho que ele colocava, Deus tinha uma resposta e uma solução para cada empecilho que ele colocava. Se ele colocava uma barreira, colocava algum abismo, Deus derrubava aquela parede, construiu uma ponte para que ele fosse cumprir o chamado. E Moisés, ele é um ponto muito importante por causa, sobretudo, das 10 pragas. Agora vou avançar, acelerar um pouquinho, por causa do contexto das 10 pragas e por causa da instituição da primeira festa. Nós celebramos aqui, domingo passado, a Páscoa cristã, mas a Páscoa ela é uma celebração de origem judaica. Tem aquela toda história de que o faraó endurece o seu coração, e são 9 pragas em que o faraó endurece o seu coração, até que vem o anúncio da morte dos primogênitos. E é nessa transição da 9ª para a 10ª praga é que vem a Páscoa, o mandamento da celebração da Páscoa. Então, quando nós vemos o início da Páscoa, vê o anúncio da morte dos primogênitos. Então, para quem quiser que o seu filho, seu primogênito, não seja morto, precisa fazer o seguinte: comer ali o pão sem fermento, comer as ervas amargas e sacrificar um cordeiro. Se o vizinho não tiver, divide com ele, pega o sangue e salpica ali nas portas. E ali vem aquela história que o anjo vem e é como se ele passasse, ele pulasse as casas das pessoas que tinham a marca do sangue do cordeiro. Ele passava sobre essas casas. E ali veio a morte dos primogênitos e o povo foi e saiu do deserto. E aí, nas lições seguintes, eu vou abordar a questão da saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a importância ali da coluna de fogo e da nuvem, como que Deus se fez presente, como Deus orientou e guiou o povo por meio da coluna de fogo, da coluna de nuvem, toda a peregrinação no deserto, e a maneira como Deus trabalhou no deserto foi uma maneira que Deus nunca mais repetiu essa maneira de trabalhar. Deus nunca mais trabalhou da mesma forma na vida do seu povo. Você quer água? Fala rocha que vai sair água. Você vai até bater na rocha, vai sair água. A água amarga vai ficar doce. Quer comida? Vai vir comida do céu. A roupa não vai envelhecer. Eu vou ajudar no clima. Então, todas essas questões, a maneira que Deus trabalhou no meio do povo durante o período de deserto, foi um período único na história de Israel. Nós vamos ver algum ponto ou outro ali com a passagem do Rio Jordão, vendo ali com Josué, com Elias e Eliseu, mas não se compara ao Mar Vermelho. Não é dessa forma. Nós vamos ver ali o azeite da viúva multiplicando, mas não é o maná caindo todo dia do céu, sabe? Então, ali o contexto do deserto também é muito importante para a constituição desse povo, porque Deus dá no deserto todo um código de santidade, como eles deveriam viver, qual era ali a maneira que ele queria ser adorado, ordena a construção do tabernáculo, dá os 10 mandamentos. Olha só quanta coisa acontece no deserto. Então, como o povo deveria viver, se comportar, seu código de santidade, como deveria adorar. Então, todo esse contexto,
de uma identidade nacional, ele foi dado durante a peregrinação do deserto. Mas foi também um período ali conturbado, né? Porque tivemos ali os rebeldes, tivemos os murmuradores, e ali foi um período meio conturbado para o povo. Os próprios espias que voltaram com relatório negativo. E depois a história avança, Moisés e toda aquela primeira geração, nem Moisés, nem Arão, nem Miriam, e nem a primeira geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, adentraram a terra. Então eles chegaram diante do Rio Jordão, e com Josué lidera o povo, eles atravessam o Rio Jordão e tem todas aquelas batalhas, aqueles conflitos com os povos cananeus, que Deus queria que todos eles fossem tirados de lá. Mas ali Josué, ele tirou alguns, não tirou outros. Nós vemos ali alguns povos que fizeram alianças com ele. Então, é interessante até observar que os jebuseus continuaram vivendo no meio da terra prometida até os dias de Davi, que a cidade de Jebus ela é conquistada por Davi, e ali Davi ele faz de Jebus a cidade de Davi, transforma ela em Jerusalém, e ali faz de Jerusalém a capital de Israel. Ou seja, era para Josué ter expulsado mais povos ali, mas alguns povos continuaram vivendo ali. E alguns eles fizeram aliança. E depois deles acomodados ali, não teve uma sucessão, digamos assim, como teve de Moisés para Josué, e ali entra o período dos juízes, que é aquele período que cada um fazia o que queria, então cada tribo ficou meio que vivendo isolada, não tinha meio que uma identidade nacional bem definida, e que depois que passa esse período dos juízes, vem Samuel e vem para ser aquele juiz de transição, do período de uma teocracia para uma monarquia. De Saul, Davi é trabalhado aqui como principal rei da história de Israel, depois vem o seu filho Salomão. Por mais que Davi teve os seus erros, seus problemas, é com Davi que a Arca da Aliança volta, é com Davi que a nação, o reino, melhor dizendo, passa a ter uma capital. Então Davi, ele é um rei muito importante, derrotou muitos povos inimigos. Então ele tem uma importância muito grande, mas sobretudo por trazer a arca de volta. Ele tem a ideia da construção do templo, não pode. Depois vem a história de Salomão, e Salomão é o último rei daquilo que nós entendemos como o reino unido de Israel. E após esse reino unido de Israel, Salomão ali comete os seus erros também. Deus falou para ele não ficar com muitas mulheres, ele decidiu ficar com muitas mulheres. E o reino dele foi dividido porque o coração dele se derreteu. Foi uma estratégia dele de fazer alianças políticas por meio de casamentos para que ele pudesse conseguir uma expansão de território e paz entre as fronteiras. Mas acabou que quando essas mulheres pagãs, adorando seus deuses, ele acabou adorando também, fazendo sacrifícios, e isso trouxe complicações para ele dividindo o reino. E aí Roboão, que é o seu filho, que decidir seguir o conselho dos mais jovens e não decidir seguir o conselho dos mais velhos, e ali o reino é dividido e vem toda a história do reino dividido. Então nós vemos o reino do norte sendo ali um reino que teve, na sua totalidade, reis ímpios, com algum rei se arrependendo em algum momento, e o reino do sul ficando ali com a dinastia davídica, digamos assim, sempre tendo alguém ali da dinastia de Davi presente no trono, por mais que tiveram algumas tentativas ali para destruir a genealogia de Davi. E depois disso, no reino dividido, eu vou abordar aqui alguns profetas, por falta de espaço, não dá para abordar toda a questão do movimento profético, mas eu cito alguns proféticos, que é no período do reino dividido, em que o movimento profético entra em ebulição, que surgem muitos profetas. Nós vamos ver ali Samuel, uma escola de profetas, nós vamos ver Natã com Davi, mas após o reino dividido, os profetas assim surgem de uma maneira impressionante. Mas por quê? Foi um período de grande desvio da nação, sobretudo do reino do norte, posteriormente
no Reino do Sul. Depois nós abordamos ali o período dos cativeiros, o Reino do Norte é praticamente ali destruído pela Síria, tem toda uma mistura étnica por causa da maneira como o reino assírio fazia suas dominações, eles traziam povos de outras nações para morar na cidade dominada, e ali tinha toda uma perda de identidade, de língua, de cultura, e daí, por causa disso que surgiram ali os samaritanos, e tem a rixa dos judeus com os samaritanos, e tem ali o cativeiro do Reino do Sul, que é o cativeiro da Babilônia. Então aqui a minha última lição aborda como esse exílio e a esperança, e mostra ali alguns profetas profetizando que um dia eles retornarão ali para Israel. Então acho que eu não estourei aí os meus 20 minutos não, acho que eu consegui avançar aqui bem, tratar aqui alguns dos principais pontos e não estourar aí o meu limite de tempo permitido. Tá bom, pastor Luiz Henrique? Mas se tiver alguma pergunta, alguém quiser quiser mais alguma observação, mais alguma explanação, estamos aqui à disposição, mas eu vou respeitar o tempo que me foi determinado. Amém? Achei maravilhosa a sua ponderação. Essa é uma temática muito relevante que nós estamos tratando neste trimestre, muito válida para toda a igreja, principalmente para os juniores, nossos adolescentes, que estão aí cada vez mais se alimentando de temáticas fortes e que trazem consigo vida para a igreja, vida à nossa juventude, e é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos agora ouvir o pastor Marcos, em nome de Jesus. Nossa. Então, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar com vocês. E, assim, né, aquela alegria grande de estar aqui com o Tiago, né, já conheço há um bom tempo, muito bom vê-lo aqui nessa live, também, né, o pastor Luiz, mas eu preciso dizer que, para mim, uma honra especial é estar com o pastor Elenay Cabral, né? É um pastor que nos inspira, uma referência para todos nós. A minha vontade era poder ir aí até essa biblioteca maravilhosa e dar um abraço nele. Mas sinta-se abraçado, meu pastor. Deixa eu me dizer uma coisa, pastor Tedesco. Só voltando um pouquinho à fala do pastor Tiago, meus parabéns pela mente cronológica que o irmão desenvolve nessa. É muito bom isso. É muito bom. E a minha mente, eu não sei se está tão mais cronológica quanto a sua. Eu sou muito detalhista em função do trabalho que eu faço hoje para a CPAD como consultor teológico. Eu louvo a Deus pela sua vida nesse sentido, né? E pela vida do pastor Tedesco. E quero dizer o seguinte, as lições de vocês passam todas pela minha mão antes de irem para a impressão. Então, como eu não sou dono da verdade e não tenho a presunção de me achar melhor do que ninguém, mas eu tenho tido o cuidado de perceber a maneira como cada escritor escreve, desenvolve a sua forma de escrever, de acordo com a personalidade que tem, de acordo com a visão que ele tem da Bíblia. E eu valorizo muito isso aí. E respeito a todos de igual modo. Quando há alguma coisa diferente, muito diferente, que é muito difícil acontecer, porque vocês são escritores escolhidos a dedo, que já tem um currículo, já tem uma história. Então, eu posso até me dirigir à CPAD, ao irmão, principalmente ao diretor de publicações, dizendo, olha, esse irmão a gente precisava ter uma conversinha particular com ele, só para orientá-lo, ou então para dizer, olha, talvez fosse bom mudar essa forma, porque eu tenho uma vantagem, talvez, sobre vocês. Pelos 60 anos de ministério que eu já eu aprendi a conhecer o povo brasileiro, o que pensa o nordestino, o que pensa o nortista, o que pensa o sulista.
Então eu procuro me adaptar a isso. Como a fala não é minha, eu roubei aqui, do meu também, o irmão Tedesco, sem problema. Eu quero dizer que a gente conhece o que pensa. E eu gosto muito dessa linguagem que vocês estão utilizando. A linguagem menos rebuscada, menos acadêmica, que tenha profundidade bíblica, espiritual, que fale a linguagem que o irmãozinho que só tem o primeiro aninho primário, ao advogado, ao médico, ao doutor, ao seu fulano de tal. Se este entender, todos os demais entenderão a linguagem que ele vai escrever. Isso é que é fundamental. O seu objetivo é ensinar, então o ensinar envolve essa nossa capacidade de alcançar a mente dessas pessoas com uma linguagem que ele possa entender. Desculpa, irmão, mas está muito bom. Parabéns, parabéns. Pastor Tedesco, vai perdoando aí, mas use o meu tempo como quiser também. Tá certo. Pastor Elianai, sempre muito bom ouvi-lo e nós aprendemos muito com o senhor. Obrigado, pastor. Bom, a temática que me foi sugerida para esse comentário é com relação à vida de Davi, também as questões teológicas que envolvem Davi, né? Entendendo ali o contexto da sua época e como isto pode ser significativo para o jovem. Já fazendo traçando aí uma linha, né, de conexão com a fala do pastor Elianai, essa questão da linguagem, ela é uma preocupação muito grande nossa, no sentido de falar com as novas gerações, né? O Tiago escrevendo aos adolescentes, 13 a 14, se não me falha a memória, né? Eu pegando ali os mais jovens, e a nossa preocupação num mundo tão desafiador, pastor Luiz, é trazer um contexto, trazer uma roupagem, trazer conexões que possam preparar este jovem para os desafios do dia a dia. Quando nós olhamos para a vida de Davi, o tema da lição, né, Davi de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida, nós pensamos o seguinte: como é importante prepararmos os nossos alunos para os desafios da vida que eles enfrentam no dia a dia. Porque eles estão conosco nos cultos, ali nós temos uma linguagem, ali nós temos todo um relacionamento com pessoas que têm essa identificação cristã, mas na segunda-feira, na terça, eles estão nas universidades, estão nos ensinos médios, estão nas empresas, as mídias por todos os lados apertam os jovens, trazendo sempre desafios grandes, e nós precisamos trazer para eles subsídios para que eles possam dizer: não, eu sei por que estou aqui, eu sei por que creio, eu sinto o Espírito Santo, eu me sinto confortável sendo conduzido pelo Espírito. Assim como Davi tinha esse grande privilégio de ser cheio do Espírito, de receber sobre si o Espírito de Deus, o nosso jovem hoje também precisa almejar isso. E a minha preocupação ao construir esse texto foi justamente trazer um olhar sobre a história de Davi, cada momento de sua vida, também analisar o contexto da época de Davi, por que foi assim, por que se tinha esse hábito, por que se tinha essa orientação, mas também analisar os pontos teológicos e, finalmente, em cada lição, trazer uma contextualização para os dias atuais. E como Davi nos permite traçar estas contextualizações, não é? É um grande privilégio. A lição ela começa trabalhando ali as questões relacionadas à escolha de Davi, ao fato dele ser ungido pelo Senhor. E a gente já entra trazendo ali um ponto de interrogação para os jovens. Muita gente pensa que Davi foi escolhido pelo Senhor e Saul não. Muita gente pensa que Davi foi não com Saul, quando não é isso.
Saul também foi escolhido, Saul também foi ungido por Samuel. Saul também teve a possibilidade, em alguns momentos, né? O texto nos traz a presença do Espírito na vida dele, mas enquanto Davi se permitia ser guiado pelo Espírito, Saul era movido pelo orgulho, era movido pela sede de poder temporal. Davi era movido pelo divino. Saul era movido pelo terreno. O divino, ele está dentro da vontade do Senhor. Quando a gente foca só nas riquezas desse mundo, nos padrões deste mundo, nós começamos a perder aquilo que temos de mais precioso. É o objetivo de, com nossas vidas, glorificar ao nosso Deus. E quando Saul deixou de glorificar a Deus com sua vida, começaram então as tragédias, começaram as quedas, e essa é uma questão importante que nós trazemos para os jovens. Depois, a partir da lição 2, nós trazemos ali então alguns momentos importantes. A excelência no servir. A gente em nenhum momento encontra Davi sentado, parado, olhando para o nada, a não ser em um certo momento, já lá quando ele é rei, e a gente sabe que não foi um dia muito feliz, né? Mas durante toda a trajetória de Davi, sempre esse olhar precioso, esse olhar cuidadoso por estar servindo. Na lição 3 fala do gigante. E uma coisa que eu acho muito interessante em Davi... Um segundo, fazendo uma observação importante, ainda naquela questão de Saul, eu acho muito válido, né, pontuarmos aqui uma coisa, que nós somos os únicos capazes de impedir a ação de Deus nas nossas vidas, tal como foi Saul. Foi o próprio, somos os próprios que podemos embaraçar a ação do Santo Deus diante da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família. É verdade, é verdade. E aí, falando sobre esse permitir, né, a ação do Espírito, eu olho para a lição 2, 3, 4, por exemplo, são lições que falam primeiramente no servir, depois o embate de Davi com Golias, e terceiro, né, a questão da amizade dele com Jonatas. E é interessante que em todos os momentos nós encontramos Davi servindo. Nós encontramos Davi comprometido com seus afazeres. Um texto que eu acho maravilhoso é quando o pai de Davi o envia para o campo levar para os seus irmãos aqueles mantimentos, e acontece então o episódio com Golias. Antes de começar toda aquela epopeia, trazendo Golias aí à tona e tudo mais, eu acho muito interessante que o texto dá uma pausa e ele fala: e Davi deixou um guarda com as ovelhas. Davi estava indo para uma grande batalha, mas ele não esquecia das suas responsabilidades. Ele não esquecia das suas tarefas. E isso foi maravilhoso. Nós vemos, então, ele chegando diante de Golias com a certeza de que as suas responsabilidades estavam sendo colocadas sempre também dentro de um capricho, de uma dedicação, de uma entrega. Quando nós falamos da amizade com Jonathan, é interessante também, trabalhamos ali a questão das amizades que os jovens têm, né? Davi fez uma boa amizade com Jonatas, uma amizade edificante, uma amizade que teve princípios maravilhosos. Os jovens de hoje precisam cuidar com suas amizades. E não só as amizades que a gente encontra, às vezes, na casa, às vezes na escola, na faculdade, mas um enfoque que foi dado é com relação às amizades virtuais. E aí dá pano para manga, né? Depois, na lição 5, onde a gente fala dos ciúmes, a lição 6, falamos do casamento real, a lição 7, falamos da perseguição sofrida por Davi, a lição 8, falamos sobre a questão quando Davi ele encontra, né, ali a oportunidade de fazer mal a um homem né, que não foi muito sábio, mas ele é salvo por uma mulher sábia, uma mulher que vai lá e diz: olha, Davi, não faça mal ao teu servo. Ele foi, né, ele foi ali, infelizmente, infeliz, mas não faça isso. É Deus
nós temos, aleluia, em cada perseguição de Davi, nós temos Deus trabalhando ele para grandes responsabilidades. Glória. E nesse momento, como servos de Deus, nós podemos olhar para o alto e agradecer a Deus pelas intempéries, agradecer a Deus pelas dificuldades, agradecer a Deus pelas lutas, porque nesses momentos o Senhor está nos trabalhando, nos forjando para desafios. Amém. Na continuação, nós temos a lição 9, mostrando também a questão do tempo de Deus para com Davi, e aí temos ali as questões relacionadas ao Cronos, mas também ao Kairos, uma lição maravilhosa. Na lição 10, a gente entra naquele momento que Davi não estava servindo. Davi não estava onde deveria estar. Ele estava, infelizmente, num terraço, e nesse terraço algo aconteceu. E aí a gente fala sobre essa questão de Davi, marido e pai, e na lição 11, o fato dele estar no lugar errado e na hora errada e as consequências disso. Davi, como pai, nos deixa bastante tristes, porque são riscos que nós corremos. Davi, por conta de suas responsabilidades, por conta talvez de algumas prioridades, ele negligenciou a sua família. Ele fez um pouco do que nós chamamos hoje de terceirização da paternidade. Ele deixou os seus filhos serem criados pelas ambições do dia a dia. E o resultado nós sabemos. Hoje em dia, quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes são vítimas de uma paternidade terceirizada e crescem aí sendo embalados por influências não boas, influências ruins. Então, nesse ponto importante, nós temos ali um convite aos jovens. Olha, peraí, você já está numa idade de começar a pensar em novas etapas. Quando chegar a sua vez, coloque na sua família, no centro da sua família, a vontade do Senhor. O Senhor conduzirá para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Amém. E aí, na sequência, nós temos então um momento maravilhoso, onde é feita uma análise sobre a manifestação da graça, a relação de Davi para com Mefibosete, e aí nós vemos a importância de fidelidade aos nossos amigos, que são edificantes, que têm os mesmos propósitos, que são conduzidos pelo Espírito. E, finalmente, nós vamos olhar um pouquinho sobre essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. E, encerrando, eu quero dizer que falar de Davi é uma grande honra. Quero expressar que uma das coisas que me chama muita atenção em Davi é o fato de como, na caminhada, sob forte chuva, sob ventos, sob terremotos, né, usando a linguagem metafórica, ele foi sendo forjado pelo Senhor para grandes missões. E aí eu faço um comentário na lição de número 9, e eu quero fazê-lo aqui também, que Davi, num momento de grande perseguição, ele chega diante ali do homem do Senhor e ele pergunta, olha, eu preciso de comida, eu preciso de roupa e eu preciso de uma arma. E quando lhe é oferecido a arma, é dito, olha, nós não temos armas aqui. A gente não tem. Aqui não é lugar de luta. Mas há uma arma. Há uma. Guardada aqui do ladinho. Uma espada. Aquela que foi usada para cortar a cabeça de Golias. Depois de muitos anos, pastor Elianai, nós temos Davi tendo a oportunidade de, pela segunda vez, colocar a mão na espada de Golias. Entre as duas oportunidades, quanto crescimento. Diante de tantas lutas, quanto é bom se deixar ser conduzido pelo Senhor. Glória. Aleluia. Amém. Que explanação maravilhosa. Fantástica. Eu estou aqui com o coração queimando pela graça. Lindo, lindo. Lindo mesmo. Muito rico. Eu fico muito contente por Deus ter levantado e continua levantando em nosso tempo ensinadores que não estão somente letrados, mas que possuem também em seu coração a chama do Espírito Santo. E que isso inunde a nossa geração num tempo tão difícil em que vivemos. E eu tenho certeza que o Senhor ele continuará levantando outros ensinadores, tais como o pastor Marcos Tedesco, que nos deixou agora um ensinamento tão precioso.
Eu aqui anotei pelo menos uns 10 sermões. Amém. Vamos ouvir o nosso mestre, o pastor Elianai. Eu estou maravilhado em ouvir esses dois homens de Deus falarem das revistas de escola dominical para as faixas etárias a que eles escreveram com tanta graça, com tanta revelação de Deus. Eu vejo e tudo isto, cada detalhe, por exemplo, do nosso irmão Tiago, né? Como é Tiago? Isso. Irmão Tiago, me perdoe, irmão Tiago. A cabeça do velho aqui vai começar a falhar de vez em quando, viu? Eu estava pensando numa coisa. Quando eu falei do irmão Tiago como tendo uma mente cronológica, organizada, tão certinha, a minha mente se voltou para um assunto que me provoca o tempo todo a pensar, avaliar e estudar seriamente, inclusive a matéria apresentada sobre a vida de Davi, que o irmão Marcos Tadesco falou sobre Davi. E me lembrei de uma revista que escrevi, acho que no final de 2023, onde falo sobre famílias e tratei naquela dos temas com problemas íntimos dentro de suas famílias. E um dos personagens que me chamou muita atenção foi exatamente Davi. E o pastor Tedesco agora tocou fortemente sobre esse assunto. Mas o que é que eu vejo? O que é que me atrai em tudo isso? Eu vejo Deus no controle de todas as coisas. Quando a gente lê o apóstolo Paulo, uma percepção profunda sobre essa questão da vontade soberana de Deus, ele se referiu a Deus como aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É interessante a gente perceber como é que Deus trabalha em tudo isso aí. Existem várias palavras no grego bíblico que podem ajudar a compreensão disso aí. Mas eu não quero me prender tanto a esse aspecto. Mas há uma palavra entre todas que me chama a atenção, que é a palavra telema. Telema é uma palavra grega, uma palavra mais geral, que refere-se essencialmente às pretensões de Deus, aos seus desejos mais profundos para representar a sua vontade estabelecida na face da terra. Eu vejo em cada detalhe, até nos detalhes negativos, nos detalhes ruins das experiências de muitos personagens bíblicos e de muitos de nós, como é que a vontade de Deus se determina, age nas várias circunstâncias da vida. É interessante a gente perceber o que isso acontece. É importante compreender que as decisões intencionais de Deus vêm demonstrar que a vontade de Deus ela não pode ser tratada como uma coisa determinista, como alguns se prendem apenas a esse aspecto, mas uma vontade também permissiva. Eu não vou entrar nos detalhes e explicações desse termo, dessas expressões, mas quando eu falo de vontade permissiva, para dizer como é que Deus trabalha.
como é que Deus dirige a mente das pessoas para que as pessoas cumpram a sua vontade, aquilo que ele decidiu fazer. Por isso, o plano de Deus na vida de uma pessoa pode significar o seu conselho, as suas decisões irresistíveis. Eu tiro isso por experiência da minha própria vida. Dos meus sonhos de jovem pregador, de jovem pastor que fui. Já não estou tão jovem, mas não me sinto tão velho assim também, porque aprendi e amadureci o suficiente para entender como é que Deus trabalha, como é que Deus trabalha. E o seu programa final para com a nossa vida pode referir-se muitas vezes aos seus desejos para nós. É assim que nós usamos o plano de Deus nesta vida, na nossa vida cotidiana. É desse modo que eu vejo como Deus trabalha em todas essas coisas. A minha matéria desse trimestre é sobre o Evangelho de João. E é interessante que já houve algumas críticas, até do meu modo de ver, algumas críticas irresponsáveis. Eu respeito as pessoas que criticaram, algumas foram infelizes porque me trataram como herege. Eu acho que eles são mais hereges porque eles não sabem interpretar a palavra de Deus. Se conhecessem um pouquinho de hermenêutica bíblica, eles não diriam o que disseram. Porque ninguém pode tomar um texto isolado dentro de uma frase e interpretar ao seu bel prazer. Todo texto tem que ser interpretado à luz do seu. Interpretações variadas em que as pessoas não entenderam a questão das duas naturezas de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando nós estudamos o Evangelho de João, nós estudamos o Evangelho de João numa perspectiva totalmente diferenciada dos três evangelhos sinóticos. Diferenciada. Por quê? Porque João, ele parece que reuniu em sua memória todos os fatos que ele acompanhou de Jesus na sua vida pessoal, na sua experiência, nos milagres que operou, nas coisas, nos seus discursos. Ele tirou de tudo isso aí uma coisa que ele pôs em mente fortemente, que era de tornar Jesus não um homem comum, popular, mas um homem singular, em que não há nada mais profundo e mais belo do que o que João apresenta no seu evangelho. Ele não é interessante que ele desenvolve aqui uma verdadeira cristologia. E ele desenvolve essa sua cristologia através dos fatos que ele acompanhou. Porque ele teve a preocupação, essencialmente, de destacar especialmente Jesus como Filho de Deus. Enquanto os três evangelhos sinóticos tinham uma visão mais humana de Jesus, sem negar o sobrenatural nele, sem negar a, a sublimidade de Jesus como Filho de Deus, mas eles tiveram uma visão mais humana, mais secular. Enquanto que tratavam de Jesus no seu ministério público, com os seus milagres, com as suas mensagens, João, ele fazia com que cada milagre que ele apresentou no seu evangelho, um modo de destacar Jesus Cristo como Filho de Deus. A preocupação dele foi mostrar não apenas o Jesus homem, mas o Jesus Filho de Deus, a divindade de Jesus. Muito bem. Um determinado autor famoso chamado William Carey Taylor, ele
foi um teólogo do século XX, da década mais ou menos de 1950, e ele escreveu um comentário sobre o Evangelho de João, e ele, ao apresentar os seus estudos introdutórios sobre o Evangelho de João, ele referiu-se a João uma águia da cultura da fé, a qual chegou à sua madureza e majestade, a máxima envergadura das aves reais do voo celeste. Ele poetizou a maneira de entender quem foi João, como ele via João. Quando ele fala de João como a águia da cultura da fé, a águia é uma ave que sempre voa nas grandes alturas e tem uma visão sublime muito maior do que se possa imaginar. Na verdade, havia se passado um século desde que Jesus apareceu no cenário da vida judaica, quando ele encontrou, em primeiro lugar, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e depois Pedro e André. E esses todos foram convidados para ser os discípulos de Jesus. Mas João, desde cedo, por ter um temperamento diferenciado e ter uma maneira especial, eu até trato de João como um personagem acima da média, porque ele conseguiu, pelo seu carisma e lealdade, aproximar-se tanto de Jesus para descobrir o que Jesus era, o que Jesus pensava, como Jesus sentia, que ele foi chamado o discípulo amado. O discípulo que Jesus amou. Tanto que esse evangelho de João custou a entrar no canon do Novo Testamento exatamente, quem sabe lá pelos anos 80, 90, 90 e pouco, mais ou menos, já no final do primeiro século da era cristã, e só 200, 300 anos depois, ou mais, é que o seu evangelho foi reconhecido, porque ninguém conseguia identificar a autoria do evangelho. Era apenas aquele a quem Jesus amava. Naturalmente, chegou-se à conclusão de que aquele a quem Jesus amava era ele, João, o discípulo amado, o discípulo carismático, o discípulo que mais se aproximou de Jesus. Ele levou algum tempo para escrever o seu último evangelho, de fato. E quando ele o redigiu, quando ele escreveu, a maturidade cristã e as suas experiências históricas desenvolvesse um evangelho focado na pessoa de Jesus, destacando, acima de tudo, a sua divindade e também a sua humanidade. É por isso que seu evangelho não é uma cópia dos três outros evangelhos que têm a maior importância, mas que foram chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Segundo os estudiosos da vida e do ministério de João, ele teve como propósito principal na sua vida, ao escrever seu evangelho, focar na disseminação de sua crença de que Jesus não era um homem comum. A despeito dele ter se feito carne e ter a simplicidade e a singularidade do povão, ele era, na verdade, o Filho de Deus, e essa era a preocupação de João. Essencialmente, ele escreveu com a intenção de revelar não apenas a história do ministério terreno de Jesus, não só a sua humanidade, mas, acima de tudo, a sua divindade. Eu me admiro que um desses críticos aí, que tentou escrever, falar alguma coisa, me criticar, ele não entender o que eu falei sobre quando Jesus esvaziou-se a si mesmo. E por causa
dessa história do Causou, esvaziar-se a causou si. realmente uma grande polêmica essa questão do esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se. Ele não se fez homem 100%. Nós não dizemos que Jesus foi feito, se fez homem 100%. Ele foi 100% homem, como ele era 100% Deus. Mas o que é que o torna distinto e o faz diferente nesse sentido? Ao esvaziar-se, ele esvaziou-se de quê? De todos aqueles atributos de sua divindade, sem perder a essência da divindade na sua vida. Ele não deixou de ser Deus. A prova disso é que ele depois, na sua oração em João 17, diz: Pai, eu estou pronto agora para receber aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. É impossível que uma pessoa não possa entender que prefere ouvir as polêmicas levantadas por alguns teólogos de meia tigela que tem por aí, que, na verdade, não sabem nada de teologia e de cristologia para dizer uma coisa dessa. Ora, e o que foi que Jesus fez? Jesus nunca perdeu sua divindade. Quem é que morreu na cruz? Foi metade Deus e metade homem? Não. Quem morreu na cruz foi o homem chamado Jesus. Por isso que eu gosto do Evangelho de Lucas, quando fala de Jesus como homem. O homem chamado Jesus. Quem morreu na cruz foi o homem. E foi como homem que ele foi ressuscitado também pelo Espírito Santo. Posteriormente, até apresentar-se diante de Deus e lhe ser dado o nome que é sobre todo o nome. Glória a Não há Aleluia. dúvida sobre essa questão. Não há o que duvidar. Não se nega a divindade de Jesus. Ele não abdicou, a sua renúncia não foi a renúncia da sua divindade. A sua renúncia foi a renúncia dos poderes que ele tinha com o Pai, junto do Pai, antes de fazer-se homem. Por isso ele foi o Verbo que se fez carne. Essa é a visão que eu tenho. Eu posso até entender que muitos não queiram entender isto, mas eu acho que as pessoas, antes de começarem a querer pregar outra coisa, deviam estudar mais a nossa cristologia pentecostal para entender o que eu estou dizendo. O que É é bom verdade. entender é de que João desenvolveu suas narrativas explorando a revelação das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. E ele deu destaque especialmente à natureza divina de Jesus, para mostrar que Jesus não era como alguns tentam dizer. Quando ele disse que eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Que ele estivesse ali usufruindo ou tirando o poder de sua divindade para fazer uma declaração dessa, não. Ele declarou o que é. E quem recebe Jesus não recebe o quê? Não recebe a água da vida, não bebe da água da vida, não come do pão da vida. É exatamente assim. Eu acho que desse modo que nós temos que entender. João desenvolveu isso aí, nós percebemos que João, nos capítulos de 1 a 12, ele destaca a revelação da história de Jesus na eternidade e também na terra. É isso que importa para todos nós. Mesmo que alguns críticos do Novo Testamento levantem dúvidas quanto à autoria do quarto evangelho, porque ele não se apresenta pelo próprio nome, mas dominical, exatamente a polêmica maior. Eu não diria polêmica maior, mas o discurso mais profundo e mais sério, que é o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne. E é isso que importa para nós. Quando ele vai para a segunda lição, nós vamos para a segunda lição, como são 13 lições, é impossível que você tocar em todo o Evangelho de João, em todos os detalhes do Evangelho de João. Então, demos destaque a alguns pontos vitais. Uma delas
A sugestão foi do novo nascimento, que é uma doutrina importantíssima do novo nascimento. Entender essa questão do novo nascimento. A verdadeira adoração na lição 3. Jesus ensinando qual é a verdadeira adoração. Jesus como pão da vida. A verdade que liberta. O pastor e as suas ovelhas, Jesus parece que dá uma... Ele faz um trabalho especial com seus discípulos para mostrar essa relação dele como bom pastor, como a porta das ovelhas, como aquele que dá valor às suas ovelhas. Depois ele trata da doutrina da ressurreição. Quando ele trata da ressurreição de Lázaro, nós vamos ver lá no final, depois, na lição 12, outra vez, a doutrina da ressurreição em evidência especial. Mas há uma lição aqui que me atrai mais do que as outras e que fortalece a doutrina exatamente das duas naturezas de Cristo, que é a lição de número 11, quando Jesus ora, intercede pelos seus, ora por si mesmo, ele ora por si mesmo, demonstrando sua carência. Jesus, como divino, não tinha carência nenhuma, mas como homem ele tinha carência. Tinha tanta carência que no Getsemane ele entrou até em depressão. Muita gente vai se escandalizar com o que eu estou dizendo. Jesus entrou em depressão, teve vontade de morrer logo, teve vontade de resolver o problema logo. Mas o bom senso humano de Jesus e a presença do Espírito Santo na sua vida o fez voltar atrás e disse: mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Glória a Deus. É isso que importa. E aí vamos aprender algumas coisas importantes sobre nessa lição, a história que envolve do julgamento até a ressurreição, a renovação da esperança na lição 13. Enfim, cada lição merece um tratamento particular e especial. Então, quem estuda sabe que precisa estudar, ler, reler, procurar desenvolver seus próprios pensamentos, porque a lição é apenas um guia para a mente dos professores. Ninguém é dono da verdade. Eu não consigo dizer tudo o que eu gostaria de dizer. Os demais professores que estão aí também sabem disso. Quantas verdades gostaríamos de compartilhar e não podemos porque, primeiro, não há espaço. Segundo, nós não conseguimos dizer tudo porque nós não somos donos da verdade. Mas a verdade que nós falamos de coração aberto, honesto, sincero, com a intenção idealista de fazer com que a igreja do Senhor seja edificada com cada uma das lições. É isto que nós mais desejamos fazer e ajudar. É o meu papel hoje em dia. Meu papel hoje em dia é este. A minha voz rouca, não se escandalizem, é fruto disso. Eu não tenho doença nenhuma na garganta, mas é o desgaste de muitos e muitos anos. Eu não tenho tempo nem para parar para fazer. O médico disse que eu deveria parar pelo menos uns 4 meses, sem falar, sem dizer nada, ficar quietinho. Quem é que disse que eu consigo fazer isso? Já estou com a agenda marcada já para 2026. Eu louvo ao Senhor que, mesmo sendo um velho, o povo ainda se lembra de Elianai Cabral, para a glória do Senhor. Eu tenho uma alegria enorme de ver personagens como vocês que estão aí, no início de seus ministérios, trabalhando. Imagino o que Deus pode fazer através do ministério, da vida, da inteligência. Minha palavra. Glória a Deus. Que momento abençoador de poder ouvir o pastor Elianai Cabral. É válido nós parar para pensar. O pastor Elianai Cabral antecipou um dos pontos que nós tocaríamos aqui, que foi exatamente naquela polêmica que circulou em relação ao Jesus que esvaziou-se da divindade, dos atributos divinos. E em um vídeo
Um desses opositores chegou a mencionar, pastor Eliana Cabral, o fato de o senhor ter pulado um dos capítulos do livro de João. E o senhor poderia mencionar o motivo disso ter sido aí? Não sei do que se trata, não. Porque eu pulei um dos capítulos como? É, Não, ele diz que o senhor na não verdade, mencionou. o Evangelho de João tem 20 e tantos capítulos. Então, quem me deu, vejam só, quem sugeriu os títulos foi a casa publicadora. Eu acho que é a mesma coisa com os demais irmãos aí que escrevem. Então, essa sugestão foi para chegar a um denominador comum sobre todas as lições. Nós tivemos que saltar, porque não dava para falar de todos os capítulos, tanto modo como gostaríamos. Merece, na verdade, eu gostaria de ter escrito o livro de forma bem diferenciada do modo como escrevi. Escrevi debaixo de muita pressão do tempo, sem tempo para corrigir, sem tempo para ver alguma coisa, mas eu tenho consciência tranquila de não ter feito nada que possa ter comprometido o texto do meu livro, objetivando. Na verdade, eu pretendo até escrever um outro, ampliando todo o Evangelho de João e tratando principalmente desse assunto sobre as duas naturezas de Cristo e destacar essa matéria de uma maneira mais branda e mais expansiva para que todos entendam a importância da matéria. Tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Ninguém vai chegar a um denominador comum sobre esse assunto. Verdade. Ninguém. Porque ninguém é dono da verdade. Dizer, se pega qualquer livro de teologia dos grandes teólogos respeitados por nós, nenhum deles consegue chegar. Eles dão sugestões, eles comentam à medida do possível que eles compreendem, mas todos eles são obrigados, reconhecem que é impossível chegar a um denominador comum. Mas não vai fazer falta para nós. Porque o essencial da doutrina é o que importa para nós. É o essencial. Né? E o essencial é exatamente tudo aquilo que nós tentamos mostrar, que os nossos irmãos que escreveram suas lições também conseguiram escrever. Não dá para dizer tudo. Irmãos, eu fiz 40 anos agora que eu escrevi a primeira lição. Desde 1985, eu sou o mais antigo comentador de revista, sempre dando o meu melhor, tratando dos assuntos mais variados possíveis. Quando eu não estava falando sobre Gênesis, eu me lembro de ter escrito sobre Gênesis, eu me lembro de ter escrito sobre o tabernáculo, de ter falado sobre anjos, de antropologia, de escatologia, no livro de Daniel, e assim por diante. E a cada vez a gente aprende mais. A minha alegria é quando eu posso ouvir os irmãos falarem, e eu valorizo muito, porque eu aprendo com os irmãos também. Nos conseguem trazer revelações que nunca passou pela minha mente. E eu valorizo isso. Eu valorizo isso. Valorizo porque cada um recebe de Deus aquilo que o Senhor dá como quer e a quem quer, quando quer. Então não é para as revelações de Deus não é para gente de nariz empinado, me desculpem, gente que gosta de se ufanar, que gosta de muito de citar teologia, mas não entende às vezes patavina alguma de teologia. De pensar teologia em cima e desenvolvendo os seus pensamentos em cima dos fundamentos que nós temos aprendido. É assim que eu vejo um teólogo. Um teólogo que não pensa, um teólogo que só copia a ideia dos outros, não é teólogo para mim. É um compilador. Por melhor que ele seja, é um compilador.
Quando eu vejo um livro que tem muita compilação, exageradamente, eu procuro sempre ver em cada autor o que é que o autor pensa. Não basta dizer, fulano pensa assim, Beltrano pensa assim, Ciclano pensa assim, e ele pensa como? Quem lê os nossos livros, ele quer saber o que nós pensamos, como nós desenvolvemos. Eu acho que isso aí, a palavra conselho, sempre valor. Eu ouvi isto de um grande mestre, eu vou terminar já, de um grande mestre que nós tivemos aqui no Brasil, de dois, de fato. Um foi o pastor João de Oliveira. Ele era um leigo, mas um leigo que sabia o grego, conhecia o hebraico, que conhecia a teologia mais do que muita gente possa imaginar. Um homem cheio do Espírito Santo. João de Oliveira foi meu professor em 1964, em Pindamonhangaba. Meu Deus. Outro grande nome, Nessa que foi meu data eu grande ainda estava nos referencial planos de de Deus. vida. Foi meu grande referencial de vida. Pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos. De saudosa memória. Foi um grande nome. Estevão Ângelo de Souza. Nomes respeitáveis no campo da teologia. E eram homens simples. Eram homens de uma simplicidade incrível, de uma humildade. E eu vi uma vez o pastor Alcibiades dizer para mim, Elianai, olha, a tua matéria está boa. Porque eu desenvolvi um assunto sobre as 10 virgens da igreja de Manaus, naquela vez. E ele gostou muito. Disse, olha, está muito bom. Mas olha, não esqueça, não viva da cabeça dos outros. Viva a tua própria experiência. E diga o que você sente. Você pode avaliar os vários autores, tirar lições desses autores, mas amplie essas lições desenvolvendo o seu próprio pensamento. Um teólogo é alguém que pensa. É assim que eu vejo. Glória a Deus. É realmente maravilhoso ouvi-lo. Causa-me uma preocupação muito grande quando a gente vai para a internet, e principalmente no alcance hoje que as mídias ela têm, e a gente percebe que, na verdade seja dita, hereges hoje, eles são enaltecidos aí nas grandes mídias, né? Tem um holofote, tem um palco muito grande, e nos causa preocupação para nós que somos ensinadores do lado de cá, quando a gente vê grandes ensinadores sendo vilipendiados na internet, textos das Sagradas Escrituras sendo deturpados, mal interpretados, e pessoas de forma tendenciosa, a verdade é essa, era que de forma intencional vão para a internet para tentar descredibilizar o ensino que nós estamos aqui do lado, a duras penas tentando construir, a verdade que nós a duras penas estamos tentando levar à igreja, levar aos nossos jovens e aos nossos irmãos. Eu acredito que essas pessoas que assim o fazem prestam um desserviço. Eu disse até isso na ligação que fiz ao pastor Elianai Cabral, quando fiz ele o convite para participar dessa live. Essas pessoas prestam desserviço ao reino de Deus. E essa é a verdade. Prestam desserviço ao reino de Deus. E nós não podemos... Sim, pastor Marcos. Aqui na minha igreja, que é onde eu congrego, o pastor Sérgio Melchior, o pastor Elianai conhece bem. O pastor Elianai, ele o estado de Santa Catarina, ele tem um carinho grande, né? Aqui no Brasil também. Aqui, isso, ele ficou muito tempo aí, né? E aqui é a terra natal dele, né? Então, são terras que ele ama muito. Mas assim, ó, é interessante porque aqui na nossa igreja eu tenho o privilégio de ministrar para a classe dos adultos. E trabalhar essa lição que o pastor Elianai escreveu é um privilégio. É um privilégio. Uma lição rica, né? Eu tive até a oportunidade de dar a primeira lição, ali dei um olhar geral. Olha, pastor, eu quero dizer para o senhor que é uma honra para nós aprendermos com o senhor. Aprendermos com o senhor. Glória a Deus. Eu sou filho da escola dominical, né? Eu tenho 48 anos de idade e mais ou menos isso de escola dominical. E muitas lições do pastor Elianai eu li, muitos livros, e eu me sinto honrado de poder beber nessa fonte.
E quero dizer também que esses episódios, eles infelizmente são o modismo de hoje, né? Muita gente que quer ganhar as suas curtidas, os seus views, achando coisas que não existem. E é interessante porque assim, ó, tanto a casa publicadora quanto nós, né, nós somos super acessíveis, assim, sabe? A gente conversa sobre os temas. Uma pessoa dessa que ela começa a fomentar esses olhares, faltou para ela, entre outras coisas que o pastor Elianai já colocou, mas faltou para ela a vontade realmente de querer aprender. É tão simples, pegar no Insta, pega ali o contato, pastor Elianai, paz do Senhor. Olha, eu fiquei com dúvida nisso aqui. Eita. Assim, ó, eu conhecendo a história, conhecendo o valor, porque assim, eu sei que o pastor Elianai ele não coloca dessa forma, mas é uma questão de humildade, mas eu posso colocar, como alguém que admira o pastor Elianai. Eu já sabe, pude aproveitar tanto a bênção que é o ensino do pastor Elianai, inclusive a sua amizade, né, pastor, mas o ensino do Senhor ao longo desses... Eu tenho muitos anos aí de estudo nas suas lições. A minha admiração faz olhar para aquilo que o Senhor ensina como algo que precisa ser absorvido, precisa ser compreendido. Ah, mas eu não concordo. Precisa produzir reflexão. E eu ainda coloco, e precisa saber ouvir o ensino e daquele ensino compreender realmente toda a essência ali colocada. E não aproveitar qualquer coisinha que parece que para criar ali né, uma frase de lacração. E, infelizmente, só que isso eu trabalho na quarta lição da lição de jovens, quando eu falo das redes sociais, o efeito manada. Pode haver falhas da nossa parte, sem dúvida. Não, pastor, porque, mas né, isso aí, na a gente verdade, pode até falhar. claro, claro. Uma falha intencional. Uma coisa, uma falha pensada, trabalhada, né, na cabeça de uma pessoa. Pastor, outra coisa é aquela falha isso. Mas nós não vemos isso. Mas nesse caso nós não vemos isso. O que a gente vê realmente é esse negócio. O sonho de algumas pessoas é achar alguma coisinha para puxar e acaba fazendo um papel feio, porque eles acabam depois até se percebendo a bola fora que deram, né? Vamos estudar a palavra, vamos nos sabe como é que chama essas pessoas? Dor de cotovelo. Porque eles não conseguem espaço que eles gostariam de ter e não sabem conquistar o seu espaço de forma decente, de forma honrada. Então, eles têm que falar mal de alguém, eles têm que poder ver defeitos. Você vê, eles não falaram só mal de mim, falaram mal da Casa Publicadora, sendo que várias edições são assim, falaram mal do pastor Ezequias Soares, tentaram jogar eu contra ele. Acontece que eu, pastor Ezequias Soares, somos amicíssimos. Claro. Somos amicíssimos. Olha, pastor, eu um homem respeitadíssimo. Eu prefiro aproveitar a oportunidade de aprender com vocês. Ouvir o Senhor, ouvir o pastor Ezequias, que privilégio. Que privilégio. Então, pastor, eu quero agradecer aqui de coração por, ao longo desses 40 anos, né, nos abençoar com esses materiais maravilhosos e que nos contribuíram muito para a santificação espiritual. Olha, eu quero aproveitar esse espaço para agradecer também. Eu hoje sou um dos pastores mais jovens filiados à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Tenho 23 anos de idade. Os meus discipuladores foram todos... com 20, viu? Você vai longe. Olha que maravilha! Você vai longe, querido. Eu tive o privilégio de, quando escrevi o meu primeiro livro, abordar o pastor Elianai Cabral lá na Comiadepa, no Pará, dizer, pastor, eu tenho um sonho, e o meu sonho é que o senhor prefacie o meu livro. Com tanta humildade, o pastor Elianai Cabral recebeu o original e prefaciou o meu primeiro livro. E para mim foi muito especial, aqueles que leram o meu material naquele momento, teve ali uma grande relevância para mim. Tudo para a glória do Senhor Jesus, né, irmão? É verdade. Eu fico muito feliz, porque
em meio de tanta vaidade, no meio de tanta soberba, no meio de tanta prepotência que nós vemos hoje no Brasil afora, nós ainda temos verdadeiramente homens de Deus, que não se venderam, que não se dobraram, com palavras, cheio de graça. A explanação do pastor Marcos Tedesco foi uma prova cabal disso. Sem dúvida. Um homem cheio de Deus. Que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. E a nossa oração é que o Senhor traga cada vez mais isso às nossas tribunas, aos nossos ensinadores, aos nossos pastores, essa humildade, essa acessibilidade, para que eles venham cada dia mais a serem cheios de Deus. Porque aquele que é prepotente, ele não é cheio de nada, senão de si próprio. Agora, quando o homem se esvazia do seu eu, do seu ego, ele é cheio de Deus, ele é cheio da graça, e os seus ensinos causam impacto, marcam a vida das pessoas, da mesma forma que o ensino de cada um dos senhores tem marcado não somente o meu coração, mas de todos aqueles que vos ouvem, de todos os leitores dos seus materiais, e o Senhor tem alcançado aí o Brasil através dos ensinos de vocês. Eu sou grato a Deus. Jesus foi o grande exemplo de humildade. Ele foi o grande exemplo. Ele, na verdade, quando percebeu que havia uma competição silenciosa entre os seus discípulos e discreta em busca de proeminência na liderança entre os discípulos, Jesus dá um grande exemplo. Quando vai, entra no toma uma toalha nas mãos, se ajoelha, lava os pés dos discípulos, e ficaram boquiabertos, assustados, e depois diz: fazei o mesmo. Fazei o mesmo. Então, nós não somos nada mais do que servos. A hora que eu pensar que eu sou mais do que isso, eu vou perder a graça de Deus. Eu não quero perder a graça de Deus. A minha oração ao Senhor é que nunca permita que a ostentação e a vaidade tome conta do meu coração. E por isso a gente paga um preço, porque nem todos se simpatizam com as nossas ideias, com o nosso trabalho. Eu fui um homem que eu aprendi uma coisa: eu não tenho compromisso com homem algum. Eu tenho respeito pelas pessoas, eu tenho ética, mas eu nunca falei para agradar A ou B ou C. Nunca. Nunca na convenção geral, todas as vezes que eu preguei. Essa foi uma das primeiras convenções que eu não fiz nada. Só fiquei olhando, assistindo e dando glória a Deus. Mas, normalmente, as últimas 10, 12 convenções, eu sempre falei, porque eu sempre entendi de que não vale a pena a ostentação, a vaidade de alguns, mas a humildade. E Jesus faz esse convite à humildade, porque ele era humilde de coração em todos os sentidos. Glória a Deus. Irmão Tiago, hoje, que orientação você daria para os professores da classe dos adolescentes para aperfeiçoar o seu ensino e suas ministrações? Olha, o conselho que eu daria aqui, sobretudo, é para que se adapte à linguagem. Porque, como o pastor Eliamai falou muito bem aqui, como tem pessoas de altíssimo conhecimento, altíssimo gabarito intelectual, tem pessoas que também têm acesso à lição, que também não tem tanto acesso a esse conhecimento. Nós temos um país de proporções continentais e há, nas grandes capitais, pessoas, né, com muito conhecimento e às vezes sem revistas, vão chegar de barco em regiões interioranas, tal, que o acesso à informação, à educação é mais difícil, nós sabemos. Então, a gente adaptar a linguagem e nos fazermos ser entendidos. Então, se eu falo de forma simples, é para que todos de fato possam entender. E entender um pouco também a linguagem do adolescente de hoje. O adolescente de hoje, eu estou numa região aqui mais de um grande centro, de uma grande capital, no Rio de Janeiro, e eles têm toda uma questão de uma linguagem própria, característica deles aqui, e a gente tem que fazer essa adaptação, a gente descer um pouquinho, às vezes, no nível do adolescente e falar de uma maneira que eles possam entender. Então não adianta eu falar de muitos termos técnicos, falar porque o Antigo Oriente Próximo, a Mesopotâmia, então não, chegar e falar de uma maneira
é mais simples e fazer aplicações desse texto histórico à vida deles. Um exemplo, eu falei aqui da Páscoa judaica. E a gente teve essa data aqui agora da nossa Páscoa cristã para falar, ó, e hoje é a Páscoa que Jesus ressuscitou no período de Páscoa. E pegarmos para falar que toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos trazendo à memória justamente a morte, não só a morte, sobretudo a ressurreição. Aí já traz a doutrina da ressurreição. Ó, se Jesus não ressuscitou, vã a nossa fé, vã a nossa esperança. Olha quantas coisas, quantos desdobramentos nós podemos trazer com o ensinamento da Páscoa, sabe, judaica. Você vai trazendo, vem desdobrando, até chegar para ensinamentos nossos até o dia de hoje. E, sobretudo, a história do povo escolhido é uma história de milagres. É uma história de como que esse povo foi perseguido ao longo da história, passou por sucessivas tentativas de destruição, e por mais que hoje estamos num contexto de um Novo Testamento, eles continuam sofrendo essas sucessivas tentativas de destruição até hoje. Né? Século XX, século XXI, nós vemos agora, recentemente, em 2023, o ataque lá em Israel. Então, assim, contar como que o povo de Israel, que no Antigo Testamento era o povo de Deus, e o fato deles existirem até hoje, e o fato até da Bíblia existir até hoje como escritura, é um milagre de Deus. Toda essa preservação da Bíblia e toda essa preservação dessa história é um verdadeiro milagre. Glória a Deus. Pastor Marcos Tedesco, que orienta o momento do ensino dos professores que ministram para os jovens. Tem essa questão que o Tiago acabou de trazer, que eu vejo como muito importante, né? Trazer o estudo para a questão prática do cotidiano dos alunos. E eu gostaria de acrescer também a questão de que a lição ela precisa ser sempre transformadora. O jovem, o adulto, a criança, o adolescente, enfim, a cada lição de escola dominical, nós precisamos nos fazer a pergunta, entre a minha entrada aqui nessa classe hoje, né, as leituras que eu fiz da lição, e a minha saída após a aula, o que em mim transformou-se? Que visão em mim foi ressignificada e se dilatou? Dominical, ela precisa ser sempre, sempre, sempre edificante, transformadora. Senão, ela vira só tradição. E não deve ser apenas uma tradição. É uma belíssima tradição nossa. Eu vejo na Igreja Assembleia de Deus um olhar especial para com a escola dominical. Isso é muito bom. Mas, além de tradição, ela precisa ser transformadora. Ela precisa trazer para o aluno olhares, direcionamentos, fortalecimento para a sua caminhada. Ela precisa ser edificante. Eu colocaria esse ponto. Entre outros, mas vamos ficar só... E por fim, pastor Elianai Cabral, diante de tantos desafios que o educador cristão ele tem, que o professor de escola bíblica dominical ele tem, qual orientação o senhor daria para que um professor de escola bíblica dominical para a classe de adultos pudesse ter êxito no seu ensino? A primeira coisa é que o professor ame a classe de escola dominical que Deus lhe deu. Seja com 5 alunos ou 50 alunos, mas que ele ame a sua classe. Que ele ame a sua classe de uma forma que sinta a necessidade íntima de dar o seu melhor, estudando, levando a sério todas as lições. 2 palavras para mim são suficientes para explicar. Chama-se profundidade no estudo, na apresentação da matéria, e simplicidade. É tudo o que os alunos querem. Eles não querem alguém que só dê muita informação, mas não saiba fazer uma aplicação à vida dos alunos, que foi o que os nossos irmãos apresentaram, Tedesco e o nosso irmão
irmão Tiago também falou. Parabéns pela visão que vocês têm. Essa é a visão. Eu sou um apaixonado pela escola dominical porque eu fui criado numa boa escola dominical. Eu tive um pai que era apaixonado pela escola dominical. Era o maior trabalho que ele fazia na igreja, era o de escola dominical. Era sempre igreja lotada, todos os anos da vida dele. Ele foi um homem, ele promovia a escola dominical. Ele procurava dar uma dinâmica especial. Ele trabalhava com cada professor em particular para a classe que ele ia falar. Sabia escolher o professor certo para a classe. Então, tem todos esses detalhes da educação cristã que devem merecer a nossa atenção. Profundidade e simplicidade no falar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de, em nome de Jesus, vos agradecer pela simplicidade e pela humildade de nos reunirmos juntos aqui neste momento. A gente sabe quão corrida é a agenda de todos vocês para nós estarmos aqui compartilhando coisas boas, prepositivas relacionadas à palavra de Deus, ao ensino. E isso é importante no tempo desafiador que a gente vive, reunirmos mestres das Sagradas Escrituras para falar acerca dos mistérios, das maravilhas que nelas estão contidas. E eu quero agradecer em nome de Jesus a cada um de vocês por ter se disponibilizado a participar conosco nesse momento. Irmão Tiago Paziriello, que Deus te abençoe, viu? Forte abraço, muito obrigado pela tua disponibilidade. Pastor Marcos, muito obrigado, viu? O senhor é um exemplo para essa geração, um exemplo para a juventude, um exemplo de homem tenente, servo de Deus. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Pastor Elianai, obrigado. O senhor mora aqui no irmão Tiago. Só uma palavrinha para o irmão Tiago, porque o irmão Tiago tem uma missão que não é nada fácil. Falar para adolescentes, escrever para adolescentes. Lembrar disso. Meu filho, que é pastor lá em Fortaleza, ele foi professor da classe de adolescentes na igreja em Brasília, onde eu pastoreava em Sobradinho. E eu sempre, ele compartilhava comigo o que ele via nos seus alunos. E um dia ele chegou para mim e disse: papai, você já viu fulano de tal? Já viu aquele menino quietinho? Mas é um menino que ele tem um futuro brilhante se a gente investir nele. Era um menino de uma mãe única na igreja, mulher simples, ele muito simples. E um dia eu cheguei perto desse menino e disse: olha, meu filho, eu estou de olho em você. Acho que você tem alguma coisa boa para compartilhar um dia conosco na igreja, em tudo e tal. Investimos nele. Hoje ele é um pastor de destaque, teólogo por excelência, escritor, muito bom, que ajuda a igreja. Esse menino eu vi crescer, desenvolver, o levei ao ministério, levei a ele como a diácono, levei ele como evangelista e posteriormente como pastor, pastoreando uma igreja excelente em Brasília. Era apenas um adolescente. Glória a Deus. Cumprido da minha parte. Você conseguiu ouvir, irmão Tiago? Eu perdi aqui o finalzinho, que falhou aqui, eu não perdi um pedaço final. Quando caiu aqui, eu não ouvi um pedaço final. Eu ouvi até a parte aqui que levou ao diaconato e depois travou, não consegui mais ouvir. Aí quando eu voltei, já estava um silêncio já. Perdão, não ouvi o final. Esse jovem adolescente se tornou um jovem líder da juventude da igreja. Posteriormente foi ordenado como evangelista, com bastante maturidade e com cursos bíblicos que ele fez na igreja que nós tínhamos, um instituto bíblico que eu organizei. E hoje ele é um pastor por excelência, pregador por excelência, lá em Sobradinho, no Distrito Federal. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados pastores, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês continuem no trabalho excelente que vocês têm desempenhado e que o nome do Senhor continue a ser glorificado na vida e no ministério de cada um dos senhores, viu? Amém. Amém. Muito obrigado pelas palavras. Amém, obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Deus Querido. Glória a abençoe. Deus. Deus abençoe os meus amigos aí, tá? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe você que esteve aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.